Paz, igreja, glória a Deus, felizes com o Senhor, domingo abençoado, amém. Então eu quero adiantar que eu vou estar não correndo com a palavra, mas eu estou com o propósito aqui de terminar 15 minutos antes para o ensaio, amém? Então, me perdoa aí se não der tempo de você achar o versículo na Bíblia, eu estou dando continuidade aqui, é porque hoje o estudo é um pouco extenso e o tempo é curto, amém? Glória a Deus. O tema da mensagem é comece bem para terminar melhor. Quantos aqui já começaram algo com gás, com disposição, falou, isso vai dar certo, chegou no meio do caminho e você falou, não deu e parou. Teve algum projeto seu aqui? Eu lembro da Eliane, quando a Eliane vendia frango, né? Parou com os frangos. Junto com a sua irmã, né? Junto com a sua irmã, frango bom, né? Salvou a gente muitas vezes, mas parou, né? Sua irmã se mudou, né? E são tantos projetos que a gente começa, né? E aí, comece bem para terminar melhor, é o tema, tá? Eu vou dar um versículo aqui com um pano de fundo, mas não é sobre esse tema. Mas é a declaração de Paulo a Timóteo, que é uma exortação que tem que servir para mim e para você. Amém? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e depois versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 2. É a segunda carta que Timóteo faz, segunda carta que Paulo faz a Timóteo. 2 Timóteo 2, 4 e depois o versículo 7. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O versículo 7 é muito conhecido. É muito, né? A gente fala várias vezes, né? Combati o bom combate, completei a carreira. Mas ele vem com uma antecipação, ele vem com uma preparação antes para Timóteo, dizendo para que Timóteo tomasse cuidado com a rotina, que Timóteo tomasse cuidado com os afazeres do dia e se perdesse no foco principal, que era ganhar almas para Cristo. Amém? Então ele diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta terra. Todo militar tem um lema. A partir do momento que você entra no quartel, se quer chorar, é no pau da bandeira. Se você tem problema, fica na portaria. Porque a partir do momento que você entra numa viatura, que você vai para um policiamento, você vai para uma operação, se algo distrair a sua mente, você morre. Muitos crentes estão morrendo porque as coisas da vida estão tomando o foco da salvação. São projetos que não são projetos de Deus, são negócios que Deus não mandou fazer, são aventuras que Deus não está colocando você para fazer esse tipo de aventura. E muitas vezes as pessoas no final falam assim: eu estou perdido, eu estou perdida. Mas na realidade é que se nós não tivermos sempre a mentoria do Espírito Santo sobre as nossas vidas, se nós não estivermos uma transparência em discipulado, porque o que mais ocorre na igreja eu preciso falar uma coisa para o senhor, pastor, aconteceu isso. É ciência, isso não é aconselhamento. Fazer para depois falar, isso é independência. E muitas pessoas têm se perdido no discipulado, porque primeiro fazem, depois pede a bênção de Deus em seus erros, a coisa se complica, aí tem que trazer a revelação, aí tem que confessar para o pastor a situação que está passando. Então Paulo está aqui mais uma vez dizendo para Timóteo: nenhum soldado em serviço. Amados, a partir do momento que você ergueu sua mão e entregou a sua vida para Jesus, você se alistou para o exército de Deus. E, amados, um exército não é só campo de batalha, não. Não existe soldado em campo de batalha se não tiver quem fabrica armas. Não existe um soldado que fique nu num campo de batalha se não tiver quem fabrique e forneça uniformes.
Não existe um soldado pronto, apto, se não tiver quem prepare um colete. Ou seja, há uma equipe, há alimentação, ninguém fica numa guerra, né? Quanto tempo faz que já estamos com a guerra da Rússia e Ucrânia? Quem faz noção? Quem tem ideia? Já está indo para mais de 1 ano e meio, mínimo. Ninguém mais fala. Por quê? Virou, como a gente diz no mundo, carne de vaca. É comum. As pessoas estão morrendo todo dia, centenas de pessoas estão morrendo lá, fora os outros países que também estão em guerra. Sudão, é guerras de centenária, Sudão do Norte, Sudão do Sul. É guerras que é todo dia, e ninguém fala mais nada, porque virou comum pessoas morrerem em guerra. É comum hoje o crente se desviar. Cansei, vou para outra igreja. Não gostei do sermão. Amados, o sermão vem primeiro para o pastor. E se a palavra realmente não falar com você, algo está errado. Não é para quem não veio. A palavra é para quem veio. Ai, fulano podia estar aqui para ouvir essa palavra. Não, eu precisava estar aqui para ouvir essa palavra. Só que antes de você ouvir, a palavra vem para o pregador. Então todos nós precisamos nos consertar. Todos nós precisamos entender que nós temos uma missão. Eu fico muito assim, tentando entender que num domingo, o que uma pessoa está fazendo mais importante no domingo do que não estar na casa do Senhor à noite. À noite. Para quem não trabalha em plantão. Tá? Qual é a dificuldade? Aí chega durante a semana, pastor, ora por mim, porque está acontecendo isso, isso, isso. Mas você não ora. Tem pessoas aqui que não estão orando pelos alvos de oração em casa, eu tenho certeza. Só ora quando vem para a igreja. Eu não tenho tempo. Eu nem sei onde estão os alvos de oração. Ah, pastor, o meu celular deu problema, eu perdi. Mas há quanto tempo você perdeu? E não pediu de volta? Então, se nós não priorizarmos o céu, preste atenção no que eu vou falar. E é essa preocupação que Paulo tinha com Timóteo, quando enviou Timóteo. Timóteo era um jovem, amados. Timóteo era um missionário muito jovem. E Paulo tinha um amor muito grande por aquele homem, como nós temos por vocês. Só que, às vezes, quando nós falamos algumas coisas, algumas pessoas falam assim: isso aí eu não vou obedecer, isso aqui eu não vou. Ok. Nós não vamos nem ficar sabendo se você obedeceu ou não, se você está orando ou não. Nós não vamos ficar sabendo. Quem que vai estar sabendo? Deus. E o seu problema não é com o pastor na sua salvação. O problema é com o Senhor na eternidade. Porque no dia do juízo, todos vão estar. A igreja, o mundo, todos, os pecadores, todos vão estar no dia do juízo. E o Senhor só vai falar, esses aqui para cá, esses aqui para cá, esses aqui um pouquinho mais para trás, esses aqui mais para diante. Aí você vai falar, mas aquela fila lá parece que tá maior, por que que eu tô nessa aqui? Até cair a ficha que é a fila, né? A fila maior é a fila que vai para o inferno, porque a porta é grande. Aí você vai, não, então eu prefiro ficar aqui. Mas por que que o meu galadão tá tão pequenininho? Por que que eu recebi só essa coroazinha? E vai ser tudo explicado. Não tenha paciência. Não, querido, uma coisa que nós vamos ter no céu é tempo. Você vai ficar sentadinho, vai esperar a sua hora, sua senha vai chegar, o anjo vai te chamar, próximo, olha o telão passando. Então, amados, uma das piores coisas que pode acontecer na vida de alguém é perder tudo que já tinha conquistado durante toda a sua vida em questão de segundos. Por não observar sinais, regras, ou até mesmo pelas nossas decisões erradas. Quando a gente fala assim, eu vou fazer assim. A Bíblia está falando para não fazer. O seu discipulador está falando para não fazer. O seu pastor fala para você não fazer, mas você fala, mas ninguém manda em mim. Aí. Quando tem crente com essa dura serviço, o final não é a salvação. Essas palavras do apóstolo Paulo, então, ao seu filho amado Timóteo, devem nos fazer refletir como anda a nossa caminhada com Cristo. Pois chegará o dia da nossa partida. Chegará o tempo onde o nosso propósito aqui na terra se findará. E como estamos lidando com a promessa da salvação da vida eterna? Como que eu olho, né? Como que eu olho para essa questão? Hoje nós estamos unidos, uma igreja só, mudança de vocês, mudança da gente. Mas o nosso foco é Cristo. O nosso foco é avançar. Eu já não vejo essas paredes do fundo, eu já vejo pelo menos mais 10 metros para lá.
Eu e Ana já nos vemos aqui no culto das 16 horas, depois o culto das 18, porque eu entendo que hoje eu estou trabalhando para o reino, eu não trabalho para mim mesmo. Ah, não, mas eu ainda não me aposentei, eu não estou falando disso, não, estou falando da salvação. Se você não colocar a salvação antes do da sua vida terrena, tu vai se perder. Porque se você acha que você vai fazer tudo o que você quer fazer na vida para depois Deus te dar encargos para a salvação, você está enganado. A sua salvação começou quando você entregou sua vida para Jesus. Agora, a salvação vai ter os pontos positivos e os pontos negativos, sim ou não? Quem que é aprovado? Né? Quem tem a maior nota. Não, eu passei raspando ali, nota 5 para ir para o céu. Né? Ganhei 2 vidas durante 40 anos de vida na terra, né, cristã. Ganhei 2 vidas para o Senhor, média 5. Mas está aprovado. Mas está aprovado. Agora, quando você fala assim, não quero fazer prova, não quero estudar, mas quero passar de ano. Já viu aquele aluno, né? Quem tem? Gabi. Cadê a Gabi? A Gabi tá aqui, né? Gabi. Depois eu vou pro Lucas. Porque os dois têm cara de CDF, né? Os dois têm cara que estuda muito. Sim ou não? Você estuda bem? Você estuda, Gabi? Tira nota boa? Não, não vou falar de Silas, não, porque Silas já senta aqui, até aqui na frente. Silas, depois do professor, é ele que dá aula. Mas vamos lá, Gabi. Tem gente que na hora da prova quer sentar perto de você para colar? Já teve situação assim? Lucas, teve? Ninguém? Você vai mal na escola? Você tira nota ruim? Não? Silas, já teve alguém que falou, Silas, eu vou sentar aí, você faz uma letra grande para me facilitar? De vez em quando você levanta. Teve ou não teve? Teve, gente. Ué, como não teve? Quem estuda bem, quem estuda, sempre tem alguém de olho que quer ir o quê? Né? Que nem aquele negócio de jet ski, né? O cara na lancha lá e o cara só aqui. O céu não vai ser assim. Você não vai poder entrar na barca do seu pastor, do seu líder. Não, nunca vou me separar do meu líder, porque o meu líder, ele é joia. O meu líder, ele é 10. Eu nunca, toda vez que tiver multiplicação, eu vou estar com ele, né? Quem falou, Juninho falou de amarelinha, né? Nessa amarelinha. Tem gente que fica assim no evangelho. Para onde o líder vai, ele quer estar atrás. Ele não quer seguir a carreira. Há uma carreira para você. Vira essa pessoa bonita que está do seu lado e falar, há uma carreira para você. Amém? No evangelho, na salvação, não tem janelinha. No evangelho tem direção. Jesus te dá a direção e você tem que ir. Não tem janelinha. Vai lá, Jesus, pode dirigir, que eu só vou aqui contemplando a paisagem. Ó, coração para fora, cabeça no vento. E já estamos na salvação. Não é assim, não. É ralado. Então, amados, será que nós estamos tendo consciência de que nossos dias estão sendo registrados no céu e o Senhor tudo vê? Quem sabia disso? Que todos os seus dias estão sendo registrados. Quem sabia? Quem sabia que o Senhor está de olho nos bons e nos maus, contemplando tudo? Quem sabia? O que nos faz então a dizer não para o Senhor muitas vezes? Achando que ele não vai levar em conta. Será que o nosso galardão chegará? Ou como muitos, né, fazem, vamos deixar Deus escolher o nosso futuro. Se Deus quiser, ele é Deus. Se ele não quiser, né? Cantei por muito tempo errado essa música. Eu falo, se Deus quiser, ele é Deus. Se não quiser. Eu achava que era se ele quisesse. Mas a letra fala, se ele fizer. E será que eu estou tendo uma escolha certa a cada dia? Muitas vezes não. Muitas vezes o cansaço, muitas vezes a decepção, muitas vezes a frustração com irmãos. Não é o irmão que vai te levar para o céu, quem vai te levar para o céu é Jesus. Para de olhar para o irmão que não te cumprimenta, vai você e cumprimenta ele. Tem gente que não gosta de abraço. É ou não é, Mário? Tem gente que não gosta de abraço. Tem mulher que não gosta de abraço, mas vai e abraça. Vai e conversa. Ah, fulana não conversa comigo. Vá você e converse. Quebra isso, amados. Nós somos irmãos e irmãs. Eu não sei se na tua casa você tem um irmão preferido, um irmão com quem você fala e um irmão com quem você não fala. Eu não sei. Numa casa, por menos que você fale, você fala.
porque é teu irmão. Amém? Mas eu quero falar acerca de uma mulher. O personagem chave hoje é uma mulher. Uma mulher que não tem nome na Bíblia. É um personagem emblemático, porque o que ela fez nos deixa certas lições. Eu quero falar sobre a mulher de Ló. Quem já ouviu falar da mulher de Ló? Alguém sabe o nome da mulher de Ló? Eu pesquisei, mas eu não achei. A única coisa que eu descobri é que ela era uma mulher egípcia, que Ló, quando sai de Ur dos caldeus, ele ainda não era casado. E na peregrinação junto com seu tio, Ló já tinha o seu pai falecido, Harã. E na peregrinação para ir para a Caldeia, eles passam pelo Egito e lá então ele conhece a sua esposa. Mas a Bíblia só se refere como mulher de Ló, tá? Então eu quero começar falando que ela teve seus privilégios. O primeiro deles foi, ela teve um marido justo. Por mais interessante que pareça, né? Quando a gente se refere a Ló, a gente muitas vezes fala, não, foi egoísta, ganancioso, né? Outro dia eu vou trazer um estudo só sobre Ló, para a gente aprender. Eu estava hoje lendo sobre a vida de Ló e eu fiquei maravilhado com as informações que tem. As suas qualidades, mas os seus defeitos também. O primeiro, primeiro ponto, né, que aparece já no Novo Testamento, em 2 Pedro 2, de 7 a 10, fala de Ló ser esse cara justo, fala de Ló ser esse cara que temia ao Senhor. 2 Pedro 2, a partir do 7. E livrou o justo Ló. Já começa assim o versículo. E livrou o justo Ló, afligido pelo seu procedimento libertino daqueles insubordinados. Isso falando acerca dos moradores de Sodoma. Porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, ou seja, os sodomitas, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas deles. 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Pausa. Faz uma pausa aí. Olha o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, no versículo 9. O Senhor sabe livrar da provação os piedosos, ou seja, o livramento que Ló e sua família teve pelos anjos que lá foram, foi porque o Senhor é piedoso. Piedoso com quem? Porque Ló era justo, apesar de viver num ambiente hostil. Mas Ló era justo. E ele diz, e reservar, ou seja, preparar, sob castigo, que foi o juízo que veio para Sodoma e Gomorra, os injustos para o dia do juízo. Ou seja, o dia do juízo não é precisamente o dia do arrebatamento. O dia do juízo de Deus vem quando a ira de Deus ou as bênçãos de Deus vêm. Deus decide te abençoar, é o juízo. Ele declara hoje, né? Hoje tu vai ser abençoado. Ele declara hoje, hoje eu vou te recolher. Declara hoje, hoje você vai perder tudo. Declara hoje, hoje você vai estar sob enfermidade. É um juízo de Deus. 10. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Ou seja, o povo de Sodoma e Gomorra era um povo totalmente libertino, pervertido e ignorante. Eles não obedeciam ninguém. E isso subiu um mau cheiro tremendo que Deus falou: eu vou acabar com essa cidade. É onde então Abraão começa a interceder. Se houver 40, se houver até que se houvesse 10. E o mais interessante, que nem 10 se livraram do juízo de Deus. Porque só saiu Ló, a sua esposa e as suas 2 filhas.
Os 2 noivos das filhas não quiseram acompanhar e ficaram na cidade. Morreram também. Ok? Então, ela teve um marido justo, teve um privilégio. O segundo privilégio dela, ela viveu em meio a parentes crentes. Olha aí. Quem tem parente crente na família, além de você? Olha aí que benção. Né? Ló, a mulher de Ló, ela teve esse privilégio. Ela era egípcia e acabou se casando com Ló e vivendo a sua vida em meio a pessoas que adoravam e criam no Senhor. Gênesis 12, 4. Vai comigo para lá. Gênesis 12, versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Amém? Então, Ló, amados, estava naquele momento vivendo dias de dor, pois seu pai Harã era falecido, e a Bíblia não menciona a presença da mãe. A Bíblia não fala da mãe de Ló. Possivelmente a mãe de Ló deve ter morrido antes de Harã, porque a Bíblia só menciona sobre a morte do seu pai, Harã. E interessante que o seu tio Abraão sempre esteve ao seu lado. Abraão passou a cuidar dele, né? Por ser tio. E livrou por 2 vezes Ló da morte. A primeira foi quando Sodoma foi invadida. Vá agora para o capítulo 14, versículo 1 a 16. Não precisa. Não, perdão, é só referente porque nós não vamos ler, tá? Há um momento onde 4 reinados, né, começam a guerrear e vão invadir Sodoma, muitas cidades, e Sodoma era uma delas. E eles levam então cativo o rei de Sodoma e toda a cidade é levada cativa. Abraão recebe essa informação e Abraão ajunta 318 homens e vão ao encontro, né? E resgata o Ló e toda a sua família e liberta toda a cidade. Então, nós vemos aqui que a mulher de Ló, ela tinha testemunhos para dar. Foi livrada, ela já tinha sido levada cativa junto com as filhas e o marido. Se não é intervenção, mais uma vez, do seu tio Abraão, ela estaria talvez morta ou estaria sido cativa. E depois ela recebe na sua casa a visita de 2 anjos. Em meio a uma cidade já com um X de aniquilação, em meio a uma cidade que já estaria na rota da morte, Deus fala: vocês não vão morrer. A vocês eu vou livrar com a minha mão. Olha que privilégio. Então, se a fé dela, de tantos anos vivendo em Sodoma, outro ponto particular e perigoso, foi que Ló, depois de ser resgatado, ele quis voltar para Sodoma. Ele não quis ficar com o tio, mais uma vez. Olha o cuidado do mundo nas nossas vidas. Olha como às vezes as coisas do mundo estão tão impregnadas das nossas vidas que a gente não quer se apartar. Amados, o que eu mais ouço quando a gente vai orar, ungir casas e às vezes saber de histórico de família, quadros, né? Quadros de pinturas religiosas. E nós sabemos que nas pinturas também são casas de demônio. Você sabe disso? Que os demônios eles se apoderam das imagens, da adoração. Porque é adoração. E o que mais eu vejo crente falando, eu não vou desfazer desse quadro porque esse quadro foi da minha avó. Avó católica. Avó espírita. Isso aqui eu ganhei da minha avó, que me criou. Ok. Cadê sua avó? Morreu. Ela se converteu? Não. Ela foi para o céu? Não. E você quer ir para o inferno também? Ai, mas eu não acho justo. Ela. Amados, uma coisa que nós temos que entender é libertação. Ou tu é nova criatura, ou tu não é nova criatura. Ou tu decide ir para o céu, ou você vai ficar da terra, no inferno, contemplando o céu, como é a história do rico e Lázaro. O rico foi para o inferno e ficava conversando ali com Abraão e com o mendigo.
Pai Abraão, peça para ele pelo menos molhar, peça para ele avisar os meus, tal. Abraão falou: negativo. A distância de você e ele não permite mais. E tem gente brincando ainda. Tem gente brincando na infidelidade, tem gente brincando com a pornografia, tem gente brincando. Assim eu faço o que eu quero, eu faço o que eu quero e eu peço e Deus me abençoa. Olha aí, estou vivendo. Essa história de que o sol nasceu para todos, cuidado. Cuidado para não se acostumar com o nível da misericórdia. Diga misericórdia. A misericórdia é para todos, mas a graça é melhor. Só que a graça não é para todos. A graça é para aqueles que têm fé. A graça é para aqueles que desejam ser transformados. A graça é para aqueles que creem verdadeiramente num Deus vivo, num Pai amoroso. A graça é para aqueles que creem que Deus enviou o seu único filho por amor de nós, que somos pecadores ainda. Então isso me faz mudar. Isso me faz lutar contra as coisas do mal. Isso me faz ainda olhar para as pessoas de bem. Não ficar vivendo com as pessoas do mal, porque não tem nenhum. A declaração, não tem nenhum justo, não tem ninguém que faça bem. Então eu vou fazer parte do mal também. Isso é discurso que não cola. Mas, como eu disse, todas as nossas palavras, atitudes estão sendo registradas. Terceiro privilégio, ela teve um privilégio raro e especial, porque ela foi advertida pelos anjos para uma fuga apressada. Gênesis 19, 1. Vai comigo para Gênesis 19, versículo 1. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. E este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se em terra. Ló insistiu que os anjos do Senhor fossem para sua casa e preparou uma refeição para eles, certamente feita por sua esposa. Os anjos estavam ali somente para salvá-los. Versículo 2. E disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela, lavai os pés, levantai-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Preste atenção aqui. Ló convence. Eu não li os outros versículos, mas os anjos falaram: não, nós não vamos para sua casa. Mas aonde Ló estava? Ló estava na entrada da cidade. Ele não estava na sua casa. Quando Ló vê os anjos, ele identificou aqueles homens como anjos do Senhor. E isso mostra o nível de temor que Ló tinha. Ele identificou, se adorou e se prostrou diante deles e insistiu que eles fossem, não ficassem ali, mas fossem para a sua casa. E os anjos falaram: nós não vamos para a sua casa. E aí, o versículo 2, Jó insiste. E os anjos vão. Porque quem é de Deus tem argumento. Moisés era um homem de Deus. Ele teve argumento com Deus quando Deus decidiu por 2 vezes dizimar a terra. Quais são os seus argumentos para Deus manter você ainda na presença dele? O que você tem falado para Deus que tem quebrado o coração de Deus? Então eu imagino a cena, né? A mulher de Ló com as suas filhas, talvez os noivos lá dentro de casa, entra Ló com aqueles 2 seres que com certeza eram diferentes. Porque toda a cidade foi para a porta de Ló, querendo que aqueles homens saíssem. Aqueles homens eram diferentes. Eu não sei quanta roupa, eu não sei quanta altura, quanta aparência, mas eles eram diferentes. Mas Ló os convenceu a ir para sua casa. Imagina o susto dela, tá lá, né, fazendo cuscuz, e aquele susto. E o susto maior é o recado. Nós temos 3 horas para sair daqui, porque toda a cidade vai ser dizimada. Mas a gente vive aqui há tanto tempo, e a lojinha, e o comércio, não vai dar tempo de reunir as coisas. Os anjos falaram: pega as coisas e vamos embora. Agora. E aí tem aquela sequência que você já sabe, o povo bate na porta, fica aquela gritaria, né? Solta em Barrabás, só, né? Manda esses homens para fora. Aí Ló vai e fala assim: não, peguem as minhas filhas,
Façam o que quiser com elas. Olha aí que pai bom, né? Façam o que quiser com as minhas filhas, mas não mexam com esses homens. Então, e o quarto privilégio foi que ela foi despertada espiritualmente e fez um começo. Ela fez um começo, né? A mulher de Ló, apesar de estar morando numa cidade hostil e pecadora, ela manteve-se fiel ao seu marido, fiel como mãe, temente ao Senhor. Porém, os noivos que eram da cidade já eram, né? Não tinham tanta fé assim, preferiram ficar então na cidade, porque não creram na palavra dos anjos. Mas a mulher de Ló, então, ela decidiu ir com o marido e sua filha em busca da salvação. Ela saiu de Sodoma. Agora preste atenção. Por isso que eu falei, comece bem para terminar melhor. Tudo que você começa tem que ter tudo que você vai fazer tem que ter um planejamento. E esse planejamento ele tem que consistir de fases. Projeto inicial, projeto intermediário e projeto final. Muitas vezes nós focamos no projeto inicial. Eu vou sair de casa, não aguento mais essa casa. E eu não quero saber. Eu não aguento meu pai e minha mãe. Minha casa é um inferno, como os muitos jovens fazem. 14, 15, 16, 17 anos. Aí pega o primeiro vilão na frente. Por que você está chorando, princesa? A minha casa é um inferno. Vem, vem, que essa é a hora. Não, vem morar no meu palácio. Amados, essa historinha que a mulher, né, falar que vai morar com o marido até debaixo da ponte é conversa. Ninguém sai da sua zona de conforto para morar debaixo de ponte. Para com essa ilusão de revistinha. A realidade é dura. A realidade é que homens preferem mulheres fragilizadas para usá-las. E se engravidar, você já saiu fora do propósito, porque ninguém quer ser pai e nem ser engravidador, né? Ele quer ser um amante. Aí aquilo que era terror em casa, pela insubmissão aos pais, pela rebeldia dos filhos, pela falta de respeito com os pais, pela postura dos pais errada e não educar os filhos no caminho do Senhor, porque é mais fácil, vai para a igreja, você está precisando, eu não. Que hoje está assim. Meu filho precisa parar de fumar, minha filha precisa parar de beber, mas eu bebo, fumo, é os outros que precisam. Essa história conveniente não convence. É conveniente para quem fica. Eu quero, pelo menos eu indo para a escola, eu tenho 2 horas, 1h30 de sossego, porque meu filho fica na escolinha. Ali não é depósito. Aqui é uma igreja da criança, tá? Aqui está sendo formado pastores, mestres, apóstolos, evangelistas, profetas. Amém? Aqui não é depósito. Agora, se você faz da sua casa um ambiente de depósito, fica lá no seu quarto. E de preferência tranca a porta, para não me encher. Só que a hora que as coisas vêm não é surpresa. Uma gravidez não é surpresa. Um filho desempregado porque há dias que não vai para o emprego não é surpresa. Porque simplesmente você não quis, como pai e mãe, cuidar dos seus filhos. É ver tarefa, é saber o que está no WhatsApp. Está debaixo do meu teto? Meu filho sabe disso. Está debaixo do meu teto, eu quero saber tudo que você faz. Porque se você fizer alguma coisa errada, a porta da rua é serventia da casa. Mas, pastor, na minha casa tem regras. Na casa do Senhor tem regras. No céu tem regras. O céu não é para esperto, o céu é para os santos. Não é para os apressados, não é para os inteligentes. O céu é para os santos. Santo significa ser separado. Ah, eu não quero me separar do mundo porque eu tenho tanta saudade dos meus amigos. Ah, eles pagavam tudo para mim no final de semana, a gente ia para lugares. Depois que eu me converti, eu vivo sem dinheiro. A maioria das pessoas que falam que vive sem dinheiro é as pessoas que não dizimam. É as pessoas que não ofertam. Por quê? Deixaram de ser fiéis. E o Senhor só tem compromisso com quem tem compromisso? Com Ele. Qualquer benefício que eu pego, isso aqui ninguém sabe. Vou comprar uma roupa. Vou comprar uma bolsa. Vou comprar isso, vou comprar aquilo. Mas menos honrar o Senhor. Amado, quanto mais se honrar o Senhor fez tudo isso por Ló, porque o Senhor tinha uma aliança com Abraão.
E Ló era sangue de Abraão. Por isso o Senhor o guardou. Mas alguém pode me contar o que aconteceu depois com Ló? Depois que ele saiu de Sodoma? Alguém consegue achar na Bíblia alguma coisa que fala depois de Ló? Prosperidade, conquista de terra. Depois que ele perdeu sua esposa, alguém tem essa narrativa? Não tem essa narrativa, porque a história dele termina ali. A vida dele foi encurtada por decisões erradas. E o duro que muitas pessoas na igreja estão ouvindo assim, falam, mas eu vou continuar fazendo isso. Beleza. Enquanto não vem o juízo. Porque o dia que o juízo vier. A segunda questão é sobre o seu pecado. Falamos dos privilégios, agora vamos falar do pecado dessa mulher. Primeiro, ela foi incrédula e hesitou. O que é hesitar? Hesitar é você ficar sem reação, demorar para fazer algo. Ela hesitou, ela não se apressou em obedecer. Vem comigo para Gênesis 19, versículo 15 e 16. Gênesis 19, 15 e 16. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, as tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Olha o versículo 16. Como, porém, se demorasse, pegaram-nos os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas duas filhas. Sendo-lhe o Senhor misericordioso, o tiraram e o puseram fora da cidade. Amados, quando Deus quer fazer alguma coisa na sua vida, não adianta, você pode até emperrar. Deus vai te pegar pela mão e vai falar: é aqui que eu te quero. Porém, esse tipo de gente não prospera. Porque o que acontece com a mulher de Ló logo que sai da cidade, um livramento, uma ordem foi dada, não olhe para trás. Ela sai, entra numa zona de conforto e faz o quê? Desobedece. Muitas pessoas estão perecendo porque estão hesitando. Deus está falando: levanta, caminha, faz a obra, prega a palavra. Ah, eu não sou pastor, eu não sou pastora, eu não sei falar. Discurso de Moisés. Eu não sei, eu não tenho tempo. Pastor tem tempo, os irmãos têm tempo. Tem muito irmão aqui que trabalha, rala e faz, tem tempo. Mas eu não. É o filho, filho que é para ser bênção, vira maldição, porque tudo é o filho. Não vou trabalhar por causa do filho, não vou para a escola por causa do filho, por causa do filho, por causa do filho, por causa do filho. Filho é para ser bênção ou não? Tem que ser bênção, hein? Agora, quem que vai levar o filho para a presença do Senhor? Não é o pastor. É você, pai e mãe. Ah, mas o meu filho, minha filha, meu filho, minha filha. Deus chega uma hora, Deus fala: descansa. Descansa. Mas não reclama na hora que o seu galardão não vier. Amém? Então nós vemos aqui, amados, uma síndrome que tem afetado muitas pessoas cristãs, né? Elas creem no poder de Deus, né? Falam o nome de Deus a todo tempo. Sabem que o Senhor é poderoso. Não, o Senhor fez isso, fez na minha vida, fez na vida da minha filha. Mas quando é a minha vez de decidir pelo certo, a carne prevalece. A carne prevalece. O próprio apóstolo Paulo fala sobre essas questões da carne. Olha o que ele diz aqui em Romanos 7, versículo 19 e 20. Romanos 7, versículo 19 e 20. Romanos, Novo Testamento, depois de Atos. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Versículo 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o, o pecado que habita em... Olha aí. Paulo está falando para crente de Roma. Que muitos crentes em Roma viviam em pecado. Se Jesus voltar hoje,
Como é que fica a nossa situação, amados? Se eu deixo para amanhã, eu vou resolver isso amanhã. Síndrome de Faraó. Quando as rãs chegam ao palácio, Moisés intercede ao Senhor, dizendo: Senhor, tira essas rãs. O Senhor fala: ok, fala para Faraó que eu vou retirar. Mas Deus, já conhecendo o coração de Faraó, Deus fala para Moisés: vai lá e fala para Faraó se ele quer. Qual é a resposta de Faraó? Quando Moisés pergunta: quer que eu ore ao Senhor e retire essas rãs? O que Faraó fala para Moisés? Deixa mais esta noite. Por quê? Porque a rã também era um deus para os egípcios. Vocês já viram aqueles filmes lá que os soldados têm cabeça de rã com as lanças? Eles adoravam as rãs. Só que virou uma praga. Mas o faraó fala: ainda deixa essa noite. Dá para suportar, dá para passar assim essa noite. Tem gente que está assim, ainda dá para viver assim com esse pecado. Deus não me levou. Olha, estou trabalhando, tô trabalhando, estou com saúde. Deus ainda não fez nada de mal comigo. Mas, amados, o dia que o juízo vier, não terá tempo. Ló não conseguiu salvar sua esposa. As filhas não conseguiram salvar sua esposa. Por quê? Um juízo já havia sido dito. Vá e não olhe para trás. E quando eu comecei a pesquisar sobre essa questão, amados, é muita informação para uma noite só. E ó, tem que acabar e estou na metade. É muita informação. Olhar para trás significa saudade do passado. E quem olha para o passado não consegue acertar o alvo. Quem já andou de bicicleta andando para trás? Moto. A olhadinha que você dá para trás, desvia ou não desvia do caminho? Quase bate, se não cai. Porque tem coisas que aparecem repentinamente. Porque uma mudança de foco, olhar para trás. Muitos estão assim: ai, quando eu não era convertido, eu era tão feliz. Não tinha compromisso de estar na igreja uma hora dessa num domingo. Eu ainda estava curtindo o carnaval. O carnaval para mim é o mês inteiro. Não é só esses 4, 5 dias, não. Eu pulava demais. Eu era passista. Eu era não sei o quê. E agora eu tô aqui, credo, nesse silêncio, quase dormindo. Juízo de Deus. Não vai dar tempo. Amado, foi tão instantâneo. Foi tão instantâneo que não deu tempo de Ló interceder junto ao Senhor. Senhor, revoga esse decreto. Salva minha esposa. Então, é interessante que é o que Paulo fala, né? Eu faço aquilo que eu não quero. Mas ele diz uma coisa muito interessante. Já não sou eu quem o faz. Se é a carne que está te dominando, amado, o que te falta? Santificação, jejum, oração, confissão. Chegar para os seus pastores e falar: eu tenho dificuldade em tal área, me ajuda em oração. Vamos caminhar junto. Essa mulher não estava ao lado de Ló na fuga. Ela ficou para trás. Ela se demorou para sair. Amém? Romanos 7, 22 e 23 diz: porque no tocante ao homem interior, Paulo dizendo ainda, olha o que ele fala: tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, ou seja, a lei da carne, a lei do mundo. A lei do mundo hoje, amados, os humanistas e os iluministas pregam para a desconstrução da família essa liberdade incondicional. Você precisa ser feliz. Se a criança quiser fazer sexo com outra criança, pode fazer. Se a criança quer fazer sexo com do mesmo gênero, pode fazer. Se o adolescente quiser ignorar os pais e sair, pode fazer. O importante é você ser feliz. E é nessa ideologia que as famílias estão se dissolvendo. Pais estão perdendo o controle, porque é preferível não deixar meu filho chorar, é preferível não deixar meu filho triste, do que ter ele emburrado do meu lado. Não, deixa ele.
Deixa ele alegrinho, junto com os amigos. Porque quando ele voltar chorando, você não vai consertar o erro que ele fez. E você nem vai saber o que ele fez lá fora. Deuteronômio 31 diz: Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Deuteronômio 31, 6. O Senhor é contigo. Vira para o seu irmão e fala: o Senhor é contigo. Amém? Não importa a direção que o Senhor dê para você. Não importa a direção que o Senhor dê para você. Se Ele deu, só obedeça. Se Ele deu, se apresse. Se Ele está falando, se converta hoje, se santifique hoje, faça o mais rápido possível, porque o dia do juízo está chegando. Amado, o pecado de Sodoma e Gomorra chegou a um ponto que Deus falou, é hoje. Mandou os anjos para lá. Não avisou Ló. Ló, daqui a 30 dias, ó, aviso prévio, né? Aviso prévio é 30 dias, né? Daqui a 30 dias eu vou destruir Sodoma. Conversa com seu tio Abraão, faz as pazes com ele e vai para um lugar seguro, porque essa cidade... Não foi assim que aconteceu. Ló estava parado na porta, de repente estava lá na sua vigília, oração, orando pelos alvos. Daqui a pouco ele levanta o olho assim, ele vê 2 homens parados na entrada da cidade. O que ele faz? Ele correu até lá, é os anjos. Amado, se o Senhor te desse a notícia que hoje à noite você seria arrebatado, você ficaria feliz ou ficaria triste? A sorriso de quem tem filho. Eu ficaria feliz. Mas de quem cuida dos meus filhos? Porque a gente é preso na terra, amados. Para que eu me desprenda da terra, eu preciso desenvolver outro estilo de vida. O estilo de vida do céu. Eu preciso estar preparado se o Senhor vier me buscar agora. Eu preciso estar. E preciso aceitar, porque Ele é soberano. E se Ele falou, é. Se Ele falou, é. O problema é que a gente quer negociar para o nosso bel prazer. Porque é aquilo que Paulo fala. É uma guerra entre o espírito e entre a carne. 1 Samuel 10, 6. O espírito do Senhor se apossessa. Aqui eu quero que você abra, porque isso aqui é algo que aconteceu com o rei Saul logo no comecinho. E tem gente que não quer buscar mais o Espírito Santo, né? Tem gente que acha que o Espírito Santo é só para pastor, para líder, né? Mas aqui, amados, houve um acontecimento na vida de Saul, 1 Samuel 10, versículo 6. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles. E tu, olha aqui, eu quero ver se tem outra versão aí. E tu serás mudado em outro homem. Eu quero outra versão nessa parte. É isso aí? E tu serás mudado em outro homem. Tem outra versão? Não? E tu ficará uma pessoa diferente. É o final do versículo 6, capítulo 10. E tu serás, eu achei interessante isso aqui, mudado em outro homem. Amados, o Senhor transformou Saul em profeta em meio a profetas. Profetas naquela época tinham uma escola. Os filhos dos profetas, eles cursavam uma escola de profetas. Aí aparece Saul, que era recém-nomeado rei. Todo mundo sabia a genealogia de Saul. Saul não era da linhagem dos profetas, mas o Espírito do Senhor veio e pode ir lá. E Saul então começa a profetizar em meios. Amém? Justamente para confundir o quê? A sabedoria humana. Diga para o seu irmão que está do seu lado: Deus é contigo. Deixa ele te usar. Deixa ele te usar. Oh, glória! Outra questão sobre o pecado dessa mulher. Ela foi ingrata e desprezou a misericórdia de Deus. A mulher de Ló, em dado momento, amados, ela esqueceu de seu passado e de onde Deus a havia tirado. E a sua demora em sair de Sodoma, sua desconsideração pelos comandos dados pelos anjos, fez com que ela andasse na contramão das ordens de Deus. Quando não somos gratos, somos ingratos. E para esse tipo de gente, Deus traz juízo. Ingratidão. Estamos gratos pela mudança, estamos gratos porque estamos cansados, todo mundo com dor no braço, não é? Sim ou não? Mas a alegria de chegar aqui
e ver todos vocês reunidos e ver o quanto essa igreja vai crescer. E em saber que eu fiz parte desse processo, que você fez parte desse processo, eu tenho que ser grato a Deus. Eu fiz parte da história da comunidade cristã de Natal do Felipe Camarão. Pelo menos eu descarreguei lá um monte de caixa no dia. Não fiz muita coisa não, Deus, mas sempre que precisou, eu estava lá. Célia, Xanda, os meninos limpando aqui o dia inteiro ontem. Limpa lá e limpa lá embaixo. Agora tem mais uma área para limpar, que vocês vão conhecer. Amém? Presentão que Deus nos deu. Amados, ontem eu e Ana não dormimos. Literalmente, nós não dormimos preocupados, porque até então não tinha lugar, não tinha definição do local para colocar as coisas. Mas ontem, ao meio-dia, com a mudança programada para as 18 horas, ao meio-dia, Deus nos deu um lugar maior e melhor. Amém? O nosso Deus é um Deus de milagres. Então, essa ingratidão dela proporcionou o seu fim. Outra coisa, ao olhar para trás, ela demonstrou que ela amou mais o mundo do que a Deus. Quando eu amo mais o meu time, que é a final, primeiro título inédito que ele vai competir. Quando é o meu ator preferido, porque ainda tem essa história de ator, né? Ainda bem que aqui ninguém assiste BBB, graças a Deus, ninguém sabe nem o que está rolando. Ô, glória, fala a Deus. Mas eu me atraso de ir para a igreja porque enquanto eu não ver aquela parte, enquanto eu não ver o último chute, que é o pênalti, enquanto eu não ver o apito final, eu não saio de casa. O que você está dizendo? É melhor o seu prazer do que a Deus. Tranquilo. Deus já está aqui. Deus já está esperando. Só que só tem um detalhe, né? Quem manda na nossa vida não somos nós, é Ele. E Ele é soberano. Aí quando você fala, Deus me ajuda agora, Ele fala, então agora para te ajudar, tu vai ter que entrar na fila. O preço do pecado é a morte. Bem, Mateus 13, 14 e 15, já estou encerrando. Vou cortar pela metade, tá? Eu vou continuar isso aqui outro dia. Mateus 13, 14 e 15. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Olha o versículo 15, eu amo esse versículo. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Eu acho muito interessante quando ele fala essa parte aqui de mau grado ouviram, né? Jesus falando. O mau grado é a desconsideração da palavra de Deus. Eu não entendo assim. Ou melhor, eu não quero entender assim. Porque a palavra não varia. A palavra não mente. E às vezes nós lemos, entendemos e a gente fala assim, mas eu não vejo assim. Fechou. O próprio Jesus está falando, porque aqui é um questionamento dos discípulos. Por que Jesus falava tantas parábolas? E Jesus fala, eu falo por parábolas, porque para esse povo de coração endurecido, para que eles não entendam. Agora, para vocês que vieram me perguntar o que significa, a parábola é esta. Parábola da semente. E tanto do joio, do trigo. Ele fala, para vocês eu falo, para eles eu não falo. Porque só vem atrás de comida. Só vem atrás de intriga, só vem atrás de observação, mas não quer transformação. Então é interessante que a mulher de Jó, ela viveu tantos anos em Sodoma, que ela começou a se compadecer do juízo de Deus. Porque, amados, toda a cidade, as cidades, né? Sodoma e Gomorra, todos habitantes, todos os animais, tudo que tinha vida naquelas cidades morreram. Então ela tinha vizinha. Era uma cidade pervertida, mas eles habitavam já lá. Tinha vizinho. Tinha, às vezes, crianças que ela cuidou para a vizinha trabalhar. Mas aquela criança morreu. Então tome muito cuidado com o seu coração quando ainda o passado está reverberando nos seus
Cuidado, porque quando reverbera, você não tem a interpretação clara da mensagem de Deus. Ah, não entendi. Sabe que eu não ouvi aquela hora que ele falou? Eu não entendi isso. Eu não entendi essa passagem. Eu não entendi, mas não busca. Porque às vezes o nosso tempo está sendo ocupado com celulares, entretenimento e outras coisas. Amém? Amados, quando o nosso foco deixa de ser Cristo e a nossa visão passa a contemplar outros desejos, corremos o sério risco de não vermos mais a salvação. O meu clamor nessa noite é que você, individualmente, busque ao Senhor. Faça uma avaliação. Deus, como é que está minha régua aqui de santidade? Como é que está minha régua de alegria? O quanto eu tenho alegrado o seu coração? Quantos testemunhos você tem para contar esse ano, hein? Eu já tenho vários. Quantos? Você se importa com testemunho? Não. Isso não faz mais parte do seu objetivo? Compartilhar com a igreja algo de bom que Deus fez na sua vida? Ou o importante é só viver o dia e esperar Deus chamar? Porque tem gente que tá assim, entra, senta, termina o culto, sai, até o dia que Deus me chamar. Será que esse é o evangelho que Deus quer? Será que é essa vida próspera que Deus espera de mim e de você? Eu acredito que não. Eu acredito que Deus tem muito mais para nós. Amém? Que nós possamos. Não terminei, tá? Quando eu tiver outra oportunidade, eu continuo pregando. Mas que essa experiência, entre outras, né, negativas que a gente vê na Bíblia, transforme a nossa vida. E como nós vimos, o Espírito Santo pode sim transformar a sua vida. Que você na sua oração converse, né? Eu fiz questão de abrir a oração hoje falando do Espírito. Eu gosto muito dessa parte. Em saber que há alguém dentro de mim que me ajuda, que me entende. Há alguém dentro de mim que me faz ser melhor. Esse é o Espírito Santo. Eu preciso honrar. Porque eu tenho algo nobre dentro de mim. Eu tenho Jesus. Amém? Que você também possa ter essa revelação a partir de agora. Que você possa se ver como alguém nobre. Dizer não para o pecado, assim como Paulo falou, que o bem que eu quero fazer. Não, vamos começar a fazer o bem, sim. Amados, eu oro para que sábado, no dia da sopa, todos nós estejamos aqui, amados. Ah, amados, nós vamos impactar aquela comunidade lá. Amém? Mas que você se esforce para estar aqui 3 horas, é um sábado. É só no dia 24. Mude sua escala, mas se programe. Ah, eu nunca fui, mas eu não entendo porque os pastores querem fazer um trabalho social ali, pessoas que. É justamente isso. É uma parte que nós já estamos colocando em prática. Atender aos necessitados. A Bíblia não fala, atenda aos necessitados e eles virão congregar com vocês. Não é isso aí. Mas se eu começo a fazer uma parte da palavra, outra parte da palavra, outra parte da palavra, outra parte da palavra, eu vou ajuntando, o meu galardão ele vai aumentando. Eu vou sendo transformado na minha forma de pensar e entender as coisas do céu, como Deus age. Como que eu tô tendo? Eu falei, eu tenho testemunho para eu e minha esposa temos testemunhos para contar. Muitos e bons. Por quê? Somos pastores? Não, porque nós decidimos fazer a obra de coração. Desde limpar a igreja, furar a parede. Amados, eu amo fazer obra, a parte braçal, eu amo. Minha pressão ultimamente tá variando, mas Ana sabe que o que eu tenho de ferramenta, meu filho também sabe. Eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de fazer. Não é porque é igreja, não. Eu faço isso para meus filhos, faço isso na minha casa. Mas estar na casa do Senhor, fazendo as coisas para o Senhor, é algo que me deixa sem fome. Sem fome. Porque não é para vocês, é a casa do Pai. Antes da gente chegar, ele já está aqui. Imagina Deus já chegando aqui. Meus filhos ralaram essa noite. Ralaram essa noite. Porque se vocês viessem aqui do jeito que a gente chegou, tá tudo espalhado aqui, muitos iam falar: a gente tá cansado, vamos cancelar o culto. Todo mundo vai entender. Porque muita gente trabalhou, todo mundo vai entender. Compromisso é compromisso. Amém? Decida viver uma vida de compromisso. Olhe para sua vida, faça um raio-x, você, faz uma análise. Você, o Espírito Santo me ajuda. É na oferta, é no dízimo, é no caráter, é no relacionamento, é no trabalho. O que eu estou fazendo de errado no trabalho?
Por que eu não quero ser promovido? Por que eu não quero crescer? Por que eu não quero fazer outra atividade? Esse medo de ficar desempregado, sabe? Melhore seu currículo. Amados, em abril eu começo a minha pós, graças a Deus. Terminei meus estudos, só estou esperando o lançamento da nota, que sai agora em meados de março. Em abril eu já começo a fazer minha pós. Eu vou fazer a pós sobre aperfeiçoamento no Novo Testamento, né? Por quê? O saber nos faz crescer, amados. Sai da prisão, dessa limitação. Eu não sei, eu não consigo. Mas você nem fez. Você nem tentou, você nem veio. Ah, eu não consigo evangelizar, eu não consigo falar. Venha estar junto. Venha carregar o panfleto que está aqui, que nós já preparamos. Pense em 2 pastores que não dormem no ponto. É os seus. Está aqui. Camiseta, está aí. E o povo está aqui também. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Aleluia. Deus é bom, amados.